A Constituição de 1988 foi um grande marco para enfrentar a exploração do trabalho infantil no país. Mas o problema ainda tem estatísticas que preocupam. Mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes sofrem com essa situação em todo o Brasil, de acordo com uma pesquisa recente da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No século XIX, as mãos pequenas, a baixa estatura e, principalmente, os baixos salários eram atrativos para que os donos de fábricas adotassem o trabalho infantil. A preocupação com esse problema apareceu pela primeira vez apenas no fim daquele século, no governo de Deodoro da Fonseca, em 1891. Mas a legislação ainda era tímida para tratar o assunto. As primeiras constituições brasileiras não se referiram expressamente às crianças nem ao trabalho infantil. Séculos se passaram e o problema ainda é grave. A auditora fiscal do trabalho, Kathleen Marla, acompanha de perto as irregularidades relacionadas ao trabalho infantil. Ela reconhece que a Constituição de 1988 foi um grande passo para enfrentar o problema. Foi um instrumento normativo primordial que trouxe o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito. E esse reconhecimento foi fundamental para que estabelecesse toda uma estrutura de defesa de direitos da criança e do adolescente a partir desse instrumento legal. O amparo da legislação que a auditora se refere foi mesmo de extrema importância. Ela lembra que foi a Carta Magna de 88 que consagrou a proteção à infância e juventude. O documento proibiu qualquer trabalho a menores de 14 anos e aqueles com idade entre 14 e 16 anos só podem atuar como menor aprendiz desde então. São várias as normas que garantem a proteção dessa importante parcela da população, mas o problema ainda existe. E apesar das proibições da Constituição de 88, os números envolvendo o trabalho infantil são alarmantes. Somente em Goiás, cerca de 85 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalham de maneira irregular. A maior parte está na informalidade, como pequenos comércios ou atividades nas ruas, como a lavagem de carros ou vendas em semáforos. Muitos trabalham com a própria família, o que também é proibido. E o problema vai muito além da situação econômica dessas pessoas. Primeiro é educação de qualidade. A falência da educação tem desmotivado as famílias a manterem seus filhos na escola. O segundo ponto é a ausência das políticas públicas de atenção à infância e juventude. Nos bairros periféricos não há equipamentos esportivos para a prática de esporte e na dimensão suficiente atender o interesse da criança e do adolescente. Não há programas de cultura e de lazer voltados à criança. Poucas escolas em tempo integral. Então, acaba que a família, para colocar a sua criança em situação de segurança, a leva para o mundo do trabalho pela inexistência desse mundo de apoio à criança que seria de direito dela.